Bom dia, boa tarde, boa noite, galera, tudo bem? Aqui é Christian Benito, um engenheiro fundamentalista. Hoje nós vamos falar de Ambev, uma empresa que faz algum tempinho que a gente não fala, e vamos utilizar para tal a ferramenta Syntax, que é a ferramenta que eu utilizo para fazer análise fundamentalista. A ferramenta essa que eu criei e que, se você tiver interesse, tem meus contatos aqui embaixo. Novidade! Temos um grupo de WhatsApp agora dos Brothers do Syntax. Tá? Se você tiver interesse em participar desse grupo, é só clicar aqui embaixo também, grátis 0800, tá bom? Então vamos lá. Ações, procurar Ambev, Ambev 3, vamos dar uma olhadinha. Temos aqui o relatório do Q4, né? Ou seja, fechamento do ano fiscal de 2022, então deve ter bastante coisa para a gente analisar. Enquanto isso, eu vou procurar a minha caneta, que eu sempre esqueço de pegar a caneta para começar o curso, mas a caneta já apareceu, então ela está aqui à minha disposição. Então vamos lá. Vou tirar esse negócio daqui que está atrapalhando. Então vamos lá, galera. Primeira coisa, vamos dar uma olhadinha nos fundamentos, vamos dar uma olhadinha nos resultados. A Ambev tem muitos resultados positivos, né? Uma empresa que tem resultados bons, mas tem seus calcanhares de Aquiles, que a gente vai falar já já. Vamos direto para os gráficos então, que a gente consegue ter uma análise um pouquinho melhor. Não gosto de falar de preço, mas temos uma ferramenta nova, novidade, o canal de trade agora está embutido, mas já já a gente vai falar dele. Tá? Não falo de preço, vamos dar uma olhadinha aqui na receita por trimestre. Que resultado bonito, hein? Caramba, olha rapaz, saiu da Covid, o pessoal entrou na cachaça mesmo, hein? 22,7 bi de receita, caceta, que resultado bom da Ambev, muito bom. Opa, resultado muito forte, tá? E anual, mostrando aí a bela empresa que ela é, saindo, ó, aqui ela passou muitos anos sem crescer, tá gente? 46, 45, 47, 50, muito pouco, isso aqui tudo é um crescimento quase zero. Tá, passou um perrengue muito forte aqui, mas depois da Covid ela voltou a pegar o rumo, tá? Eu acredito, numa análise bem grosseira aqui, que isso aqui é problema da Heineken, tá? A Heineken entrou rasgando aqui, ninguém bebe Skol mais, e a empresa teve que correr atrás e parece que tem conseguido bons resultados, tá? Isso aqui é bastante interessante, bastante otimista em relação aos investidores da Ambev, que lá atrás passaram esse perrengue aqui, que a empresa não cresceu para lugar nenhum. Ficou lá crescendo zero, enquanto um monte de empresa bombando, principalmente aqui quando saiu a Dilma, né? Aí entrou Henrique Meirelles, entrou o Temer, e aqui a bolsa deu uma bombada e a Ambev não foi para lugar nenhum. Então agora parece que encontraram o rumo do crescimento. Muito bom. Vamos dar uma olhadinha no lucro, que o lucro que interessa também. Então a gente viu aqui uma ligeira queda no lucro, né, daquele período todo que a gente já mostrou no trimestre. Veio a Covid aqui, deu aquele pau, mas quase entrou no prejuízo. E agora, cara, que belo resultado em 5 bilhões de lucro. Caramba, all time record, hein? Parabéns para a Ambev. Show. Olhando o lucro analisado, então, você vê que ela não tem crescimento de lucro. Né? Faz bastante anos que ela está por volta de 13, 14 bilhões de lucro por ano. Temos 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8 anos de praticamente lucro estagnado. Lógico, isso aqui é um pouco motivador, mas tudo bem, cresceu o lucro aqui, mas se você ver a quantidade de crescimento que ela teve nos últimos 7 anos é muito pouco, né? Então é uma empresa com crescimento baixo. Falei, empresa de crescimento muito baixo, tá? Você talvez possa investir na Ambev por outros motivos, mas nos últimos 7 anos cresceu nada não. Tá? A margem, que era uma coisa bem grande aqui por volta de 30%, passou um perrengue, veio para a margem de 9% e já está voltando de novo. Os caras são muito bons, né? A galera lá é muito boa, mas tem que trabalhar para conseguir voltar essas margens anteriores. Tá? Não é, esse mercado aqui talvez não existe mais. Ainda mais antes de 2015, o Syntax pega só a partir de 2015, pô, isso aqui de 2010 a 2014, isso aqui foi um foguete, né? A empresa bombou, estava só ela no mercado. Mas aí veio a Heineken, bagunçou o coreto dela, cerveja artesanal e etc. Quase dá ruim. Então, parabéns aí para a gestão que está voltando a encontrar resultados. É uma empresa que não tem dívidas, como a gente pode ver aqui neste último gráfico, o que é algo raríssimo. Você vê empresa com dívida líquida negativa, tem 11 bilhões no caixa depois de pagar toda a dívida. Impressionante, hein? E ó, aumentando, tá, gente? Então, os caras estão de parabéns, é um baita checklist, parabéns mesmo, um baita resultado. Ou seja, tudo indica que é uma empresa muito boa de se investir, principalmente talvez para
manutenção de capital, né, proteção de patrimônio. De crescimento, está tendo um crescimento aqui interessante, mas tem que provar para muita gente ainda que isso aqui vai voltar a um crescimento. Mas os números são muito bons. Os números são muito bons, não posso falar nada. Tá? Vamos ver aqui. Não fiz o comentário ainda, mas já ganhou aqui alguns diamantes, está tudo bem. Vamos fazer análise de PL, que é uma análise muito interessante, utilizando a ferramenta matemática do Syntax, que vai fazer análise de PL. Então a gente vai para o segundo gráfico. Aqui nesse gráfico aqui, tá, pessoal? É mostrado todos os cálculos manuais que eu faço. Então vamos lá. O PL dela hoje é por volta de 15. Isso aí, 15, tá bom? Acabei de ver aqui no Google, tá batendo, então o Syntax está certo. E o Syntax faz o cálculo, tá? Ele não pega o PL na mão, não. Então o que acontece? A empresa, durante aquele período de crescimento, né, ou ainda vinha com uma sensação de crescimento, um certo otimismo, ela era vendida a múltiplos acima de 20. Né? Era como se fosse a VEG hoje, né? Empresa que cresce, baranga. E aí, pô, acabou isso daqui, ela chegou a bater PL de 30, e aí ela começou a beliscar PLs abaixo de 20, né? Ali por volta de 2020, no Covid, etc. Mas sempre foi uma empresa cara, tá? Sempre foi uma empresa cara. Se você ver aqui, putz, né? Ignora esse daqui, sempre foi uma empresa cara, tá? Se você passar a linha do PL de 20 aqui, cara, poucas vezes ela baixou o PL de 20. Agora, ela está no PL bem baixo, comparado com o seu histórico. O que isso significa? Que ao estar aqui no PL de 15, que é a nossa linha verde, no dia de hoje, estamos falando aqui no início de abril de 2023, o mercado está precificando ela versus o lucro muito mais barato que já precificou em todos os últimos 7 anos. Isso não quer dizer que ela está barata, em absoluto. Isso só quer dizer que a relação preço-lucro histórico dela hoje está muito barata. Se ela vai despencar a receita e despencar o lucro, ela pode estar até caríssima. Agora, se ela voltar a crescimento, voltar a ter receitas mais altas, voltar a ter lucros mais altos, isso pode ser uma pechincha, porque o mercado já pagou PL de 30 por ela, está com PL de 15. Você está captando o que eu estou falando? Então vamos ver onde é que a matemática nos vai mostrar. E como é que funciona a matemática aqui, para quem já acompanha, sabe como é que é. A gente expurga o maior valor e o menor, né, para ter uma média muito boa, a gente faz um cálculo de desvio padrão, pegando 34% de um lado, 34% de outro, então a gente tem aí 68% de pontos sendo utilizado no desvio padrão para mais e para menos. E com isso, a gente chegou então que no limite inferior dela é 19, na média é 23 e no superior é 26. Se o PL dela hoje está 15, fica claro que a gente só tem potencial de upside versus o PL histórico. Tá? Então, para ajudar a gente na matemática, o Compound Annual Growth Rate, que é o crescimento anualizado, tanto da receita quanto um lucro, tem um resultado até que bom, 9,5. Tá? Então a empresa tem um certo crescimento pequeno, mas está crescendo. Tá? Cerveja, né, gente, em país tropical. Então o Syntax, quando vê esses valores, esses potenciais de crescimento médio acima de 50%, ele não pode falar nada que, baseado nessa ferramenta de PL estatístico do passado, tem um potencial de upside altíssimo, tá bom? Galera, ferramenta exclusiva, tá bom? Não existe, é ferramenta que eu fiz, eu programei e é fantástica, fantástica, tá bom? Aliado a tudo que você já sabe, aliado a todas as informações que tem aqui dentro do Syntax, a gente consegue diminuir um pouquinho a incerteza do investimento. Você começa a ficar um pouco mais seguro em tomar suas decisões, tá bom? Esse é o Syntax. Caso você tiver interesse em utilizar para fazer o seu estudo, fazer a sua análise, gerenciar o seu portfólio, colocar todo o seu investimento aqui, entre em contato no formulário aí embaixo na descrição, tá bom? Então vamos lá. Bacana, na tabela Morningstar, o que eu classifico ela no quadrante que eu mais gosto, que é a empresa grande, ou seja, de bilhões e bilhões e bilhões, e que não está crescendo muito porque já é líder de mercado. Eu gosto de empresa nesse quadrante, que isso aqui para mim traz pouco risco. A empresa que eu não gosto é a que a galera gosta de ir, né? Small cap, que cresce que nem o foguete. Foguete é igual challenge, gente. Um dia cai e explode. Então eu tô fora. Agora, se você gosta de emoção, vem pra cá, brother. Fica tranquilo. Eu não vou. Eu tô fora. Completamente. Tá? Completamente. Qual é o rolo aqui? Parou de crescer há muito tempo. Eu acho que a Heineken é a culpada. Já falei isso pra vocês. Tá bom? Muito bom. Vamos dar uma olhadinha no preço. Essa ferramenta aqui é muito bacana, que a gente faz uma análise sobre a sensibilidade do preço versus o lucro trimestral para ver se existe alguma correlação. Deveria ter uma correlação direta. Afinal, quando você
compra uma ação, quando você tem uma ação, você está comprando uma empresa. Então, se não há correlação entre o preço e o que está acontecendo com a finança da empresa, é que a empresa é utilizada para fins especulativos somente. Vamos dar uma olhadinha aqui se Ambev é por aí. Então, vamos lá. Ó. Na época que ela lucrava por volta de quase 3 bi, ó, tá vendo? O preço dela era 18, 20, 19, aí bateu aqui, deu uma subida, o preço foi para 24, agora caiu. Beleza, quando ela, na Covid, ela foi lá para baixo, agora ela voltou a lucrar 2, 2, 3, e o que acontece? Então a gente vê claramente aqui o seguinte, a gente tem uma Ambev antes do Covid, temos uma Ambev durante o período da Covid e temos uma Ambev depois da Covid. Antes da Covid, era uma empresa que ficava ali flutuando entre 18 e 20, como vocês podem ver, porque o lucro também não crescia. Então está tudo certo. Na Covid a gente desconta que aqui o mercado ficou louco. Chegou a PL de 11, tá? Perdão, o preço foi para 11, mas também o lucro caiu para 1,2 bilhões. Aí ela se recuperou e agora, o que acontece? Ela voltou a lucrar alto. 3 alto, quase 4, tá vendo? 3,7, 3,7, 3,5 e aqui lucrou 5 bi. E o que aconteceu com o preço? Está caindo. Opa! Opa! É isso? É, galera. É isso. É aqui que eu quero chamar a atenção de vocês. Para a galera que está estudando. Presta atenção nisso. O lucro dela subindo e o preço da ação caindo. Vocês estão entendendo o que é isso? Vocês estão captando a mensagem? Você sabe o que significa isso? Pode significar um monte de coisa. Pode significar, inclusive, uma baita promoção quando isso aqui acontece, tá? Isso aqui não é comum. Não é comum. Pô, como é que ela pode custar 14, lucrando 5 bilhões, se ela já custou 24, lucrando 2,5? Às vezes o mercado faz uma loucura e isso se caracteriza um bom momento de entrada se a empresa for boa para você. Mas quem vai tomar essa decisão, parceiro? Brother, é você sempre, não sou eu. Em absoluto. Eu não tomo decisão para ninguém. Então, legal, gostei do gráfico, acho que tem uma correlação, porém, aqui nessa região, eu fico me perguntando o que está acontecendo, hein? Será que tem alguma coisa que o mercado sabe que eu não sei? Não sei. Vamos lá para o nosso checklist, a ferramenta mais famosa do Syntax, que então aqui a gente vai dar uma analisada em todos os fundamentos da empresa e passar pelos nossos crivos, pelo nosso checklist de qualidade. Se tomar muito tomate, a empresa está fora. Se não tomar tomate nenhum, temos uma empresa num valor razoável, tá bom? Então a gente vai olhar com muita calma, porque a gente não tem pressa nenhuma para fazer essa análise. Eu vou até me colocar aqui nesse canto agora. Então vamos lá. Já passou de cara nos 3 critérios de nocaute. Nunca deu prejuízo, tem mais de 5 anos na bolsa e tem um negócio de futuro que vende cerveja no país tropical. Então, não tem como isso aqui não dá bom, certo? Então, gostei. Agora vamos aos tomates, porque não tem jeito, né, gente? Ninguém passa 100%. PL abaixo de 10 é o que eu gosto, tá com PL de 14. O PL historicamente está barato, mas ainda assim a empresa poderia ser mais barata. Eu acho que a Ambev dificilmente vai ficar com PL abaixo de 10, apesar de ter múltiplos para isso. Eu acho que a empresa é tão boa, tão bem gerida, tem tanta previsibilidade de receita, só trabalhar um pouquinho nas margens, trabalhar um pouquinho nas marcas, consegue melhorar muito o desempenho. Para que uma empresa dessa vai ser barata? Então 14 é um preço barato histórico, não é um preço barato para a empresa. Então por isso que tomou tomate, e o Syntax é uma ferramenta matemática, ele não tem coração, ele só tem cálculo. Então ele deu um tomate bem dado. Bem dado. O valor justo, utilizando o valor intrínseco, utilizando a ferramenta de Benjamin Graham, que é o guru de Warren Buffett, que é a raiz quadrada de 22,5 do LPA versus VPA, falou que a Ambev deveria custar 10. Olha que bacana, gente. Se ela custar 10, pode ser que o PL dela acabe ficando aí por volta de 10 também. Então, acertou o tomate, está muito acima do valor justo, já falamos aqui que o PL reflete isso. A margem, a gente gosta de margem acima de 20, está com margem 18, passou muito perto, hein? Syntax é matemático, deu tomate, está certo. Que pena. Dívida, uma empresa passou bonito, receita está crescendo devagarzinho, mas tá, o lucro não está crescendo tanto, já vimos isso no gráfico, mas está crescendo. A margem não está crescendo, que a gente viu que ela começou a recuperar a margem agora, tá?
Então tomou tomate também, mas porém a margem nos últimos anos tem caído, mas ela agora tem uma boa recuperação. Então a gente poderia até dar uma descontada nesse tomate aqui. Mas vamos lá. A caixa está tudo muito bem. Liquidez, poxa vida, a gente gosta com liquidez de free float acima de 30%, tem 28%, mas passou muito perto também. Na tabela Morningstar está no posicionamento que a gente gosta, não tem receita em dólar, porque a Ambev, a gente só está investindo na Ambev do Brasil. Está no mercado novo, não tem Ambev 4, porque a 4 é a ação que o dono da empresa não compra. Então, se você tem alguma empresa número 4 na sua carteira, a minha pergunta é, por que você está fazendo isso? Por que você compra uma ação que o dono não compra? O dono só compra 3. O dono só compra ordinária. Você compra preferencial? Por quê? Responda isso para mim aqui embaixo. Por que você compra a empresa preferencial? Escreve que eu quero saber. Christian, você não compra empresa preferencial? Mas de jeito nenhum. Eu só compro número 3, só compro ordinária. É a mesma que o dono compra. Eu quero ser dono da empresa. Se eu comprar todas as ações da Ambev, eu vou ser dono. Agora, e a 4? Serve para quê? A minha pergunta é, existe ação número 4 nos Estados Unidos? Existe ação número 4 na Europa? Não. O que é isso? Gente, eu não vou nem falar de 11, tá? Eu não vou nem falar de ação de empresa que termina com 11, a tal da Unity. Se você compra essa jossa, você explica para mim aí. Eu não sei. É um produto essencial, não é, mas é cerveja, né? E é empresa privada. Então, galera, olha só, ela tomou alguns tomates aqui graves, porém, todavia, contudo, se a gente analisar com muito critério, não é um produto essencial, pô, mas a cerveja brasileira não vai parar de tomar. A receita em dólar, tudo bem, isso aqui gostaria que ela tivesse. A liquidez está passando muito perto, gostaria de 30, está 27. A margem está caindo, mas já voltou a melhorar, certo? O crescimento da margem, né? Voltou a crescer como a gente viu nos últimos trimestres. A margem líquida dela era para ser 20, está 18,5. Pô, vamos dar uma perdoada também. O valor intrínseco aqui está um pouco caro. Ou seja, tem alguns tomates aqui, mas tem alguns que dá até para perdoar, tá? Estou falando bem da empresa em absoluto, vou meter pau nela aqui já, mas... tem a matemática, tem o ser humano, certo? Isso aqui é uma máquina, eu tenho que analisar. Ele é binário, ele não fica, mas foi quase eu vou dar um tomatezinho amarelo. Não tem tomate amarelo, gente. Isso aqui não é pimentão. Isso aqui é tomate. Ou toma tomate ou passa. Então, tomou bastante tomates aí. Faz parte. Vamos ver, usando a ferramenta agora de fluxo de caixa descontado, quanto deveria custar a Ambev. Então, vamos ver aqui as taxas de crescimento, 6 e 1. Tá até bom. Vou deixar o que o Syntax está recomendando de taxa. Ela deveria custar 11. Toda hora que eu olho, quando a ferramenta de fluxo de caixa descontado se parece com a fórmula de Benjamin Graham, eu falo, cara, a matemática é linda, parceiro. Então, o que a gente chegou a algumas conclusões aqui? Pela ferramenta de fluxo de caixa descontado, opa, cadê? Isso, tá certo, isso mesmo. Então, pela ferramenta de fluxo de caixa descontado, ela deveria custar 10, 11, tá? E ela tem que cair, então, 20% aqui no moderado para chegar lá, assim como o valor justo. Então, as duas ferramentas matemáticas falam que ela está cara e que se ela for vendida pelo valor justo, ela vai cair. Porém, se a gente usa a sensibilidade do mercado, que é o PL, ela vai subir. Entendeu? Então, é interessante. A parte matemática fala que ela está muito cara, só que a parte de feeling, de preço de mercado, fala que ela está barata, que ela pode até subir bastante. Então, a gente fala assim, e agora? A matemática não bate com o coração. A matemática não está batendo com o coração. É uma empresa que tem um histórico de ser vendida a múltiplos altos. É isso que você tem que entender. Talvez a Ambev nunca vai chegar no seu preço justo pela qualidade da empresa, pela receita gigantesca e por estar vendendo cerveja no país tropical. Que é coisa mais previsível do que isso? Então, muito interessante quando a gente tem esse conflito entre a matemática e a sensibilidade da bolsa. Muito bacana. Agora, vamos fazer um comparativo com o Ibovespa. Nos últimos 8 anos, se você tivesse investido um dinheiro na Ambev há 8 anos atrás, como ela performou versus a mediana da Bolsa Brasileira. E aí vem um negócio que deixa muita gente chateado, né? A gente começou lá em janeiro de 2015, colocamos R$17 na Ambev, tá? E hoje ela vale 14. Ou seja, você não cresceu nada, pior ainda, você perdeu dinheiro, deixando dinheiro 8,25 anos na Bolsa, enquanto a Bolsa Brasileira subiu. Ou seja, todo o perrengue da Ambev foi matematizado. Então a gente vê aqui claramente que enquanto a Bolsa de Valores brasileira no período teve um compound annual growth rate de quase 10% por ano, a Ambev só caiu. Então, pelo menos em 8,25 anos essa análise foi um péssimo investimento.
tá? Não te levou a lugar nenhum, mas claro que a matemática consegue mostrar no passado por que a ação não subiu. A receita estagnou, gente. Fácil de entender. Agora, uma grande novidade, né? Primeiro vídeo que a gente vai utilizar, esse é o canal de trade que olha basicamente somente preço. Então, eu fiz uma análise visual, né? Uma análise que não é fundamentalista, é uma coisa totalmente fora do escopo do canal. Mas vamos lá, porque isso aqui ajuda a gente a ter mais uma visão. Dá uma olhadinha do outro lado também. Então, na minha análise, o preço da Ambev nos últimos 12 meses ficou num patamar interessante entre 12,8 e 14,25. Como está a 14,44, ela está acima do canal de trade. O que isso significa? Tá cara. Tá cara. Olha aqui, o canal de trade montado nos últimos 12 meses, levando em consideração o preço de fechamento do mês, eu acho que o preço dela bom para comprar seria entre 12,8 e 14,25. Esse aqui é o canal de trade. Tá? Então a 14,44, a matemática fala que ela está cara e o grafismo, que não tem nada a ver com fundamentalista, que é o foco do canal, só estou dando uma pincelada aqui do outro lado dos traders, da galera de análise gráfica e etc, uma coisa bem rudimentar aqui, está falando, ó, não entra, você está fora do canal. Você está fora do canal. Tá? Então, bastante interessante a gente ver que ela se mostra cara, e inclusive cara versus as negociações feitas nos últimos 12 meses. Muito interessante, então, tomou um tomatão aqui por estar acima do canal de trade, estou fora. Bem, então já vimos, temos vídeo dela no Syntax, e também temos 3 vídeos já da Ambev, tá? Esse vai ser o 4º vídeo, temos um vídeo em junho, temos um vídeo em outubro, temos um vídeo em novembro e agora um vídeo em abril de 2023, ou seja, uma empresa bastante comentada aqui no Syntax. Então, agora a gente volta para o checklist e vamos explicar por que eu não investiria na Ambev, por que você tem que tomar cuidado com a Ambev, porque esse é o foco do canal. Jamais recomendar nada e jamais não recomendar nada. Eu quero que você analise, eu quero que você pense. Vamos dar uma olhadinha no checklist. Então, o primeiro, a empresa é cara. Está cara e a gente já viu que é cara. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Entrar em empresa cara é sempre complicado. Tá bom? Então, é a primeira coisa que você tem que avaliar. E o segundo, acho que a gente pode olhar aqui nos fundamentos, olhar isso daqui e dar uma olhadinha que a empresa, apesar de estar com a receita crescente, você vê que os lucros dela estão praticamente estagnados há muitos anos. Se você expurgar esse baita resultado que ela teve aqui, você vai ver que o lucro da Ambev, ele praticamente não cresce há muitos anos. E aí você tem que se perguntar, para que eu vou entrar numa empresa que o lucro não cresce? O preço da ação não vai subir. Lógico que não vai subir. Há 8 anos atrás a Ambev estava 17, hoje está 14. Ah, mas ela vai recuperar, ela vai crescer o lucro, a ação vai sair de 14, vai para 24, eu vou ganhar 60% em cima. Se você acha que ela vai subir tudo isso, manda ver, brother. O que você acha, Cristiano? Eu não tenho a menor ideia. Você tem que estudar a empresa, tem que ver a prognose, etc. Aqui é só matemática. Aqui eu só consigo olhar o passado. O futuro eu vou deixar para os especialistas. Aqui eu só falo o seguinte. Esse passado dela mostra que a empresa não está crescendo. Agora, se ela inventar uma cerveja maravilhosamente gostosa, que todo mundo vai tomar, vai fazer um chopp espetacular e o mercado, o Brasil vai aumentar a temperatura 1 grau, isso vai aumentar o consumo de cerveja em tantos hectolitros por ano, cara, aí não é comigo, tá bom? Eu só peço atenção para você. Cuidado ao entrar numa empresa que não cresce lucro. Cuidado ao entrar numa empresa que está cara. E várias ferramentas matemáticas estão alertando isso, tá bom? Então, muito cuidado, pense. Isso pode ser uma cilada, Bino, mas quem tem que decidir é você. E se quiser participar do grupo do WhatsApp, entra aqui embaixo, clica aí. Seja bem-vindo, um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau.